Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre massa molecular, né? Vocês já viram sobre massa atômica, né? Cada elemento ele tem uma massa, que a gente tem na tabela periódica, que a gente só olhar. Mas o que seria massa molecular? É a massa da minha molécula, a massa, o somatório da massa de cada elemento que eu tenho na minha fórmula. Então, aqui eu tenho o HCl, por exemplo. Então, o hidrogênio, se a gente for olhar na tabela periódica, a massa dele é igual a 1. E o cloro, a massa dele é igual a 35. Então, qual seria a massa do HCl? Seria só fazer o quê? Somar essas duas massas. Então, 35 mais 1 dá 36. Então, a massa molecular do meu HCl é 36. Muito simples, né? Então, agora, se a gente olhar uma fórmula um pouquinho mais complicada, eu tenho C2H5OH, né? É o meu etanol. Então, olhando na tabela periódica, eu sei que o meu carbono tem massa igual a 12. O meu hidrogênio, a gente já tinha visto aqui anteriormente, tem massa igual a 1. E o oxigênio, a gente vai lá e olha na tabela, que a massa dele é igual a 16. Porém, eu tenho apenas um carbono nessa minha molécula? Não, eu tenho 2 carbonos. Então, eu tenho que multiplicar pela massa, porque tenho ele 2 vezes. Então, 12 vezes 2 vai dar 24. O hidrogênio, a massa dele é 1, mas quantos hidrogênios eu tenho na minha fórmula? Eu tenho 5 aqui, mais 1 aqui. No total, eu tenho 6 hidrogênios. Então, cada hidrogênio pesa 1, mas eu tenho 6 dele. Então, eu tenho que multiplicar por 6. Então, 1 vezes 6, 6. Fácil. Então, 0 aqui para ficar bonitinho. Beleza. Oxigênio, eu tenho um só. Então, a massa de um oxigênio é 16. Como eu tenho um só, não preciso multiplicar por 1. Mas só para ficar acompanhando o que a gente está fazendo do cálculo, a gente está botando o quê? As quantidades multiplicadas. Então, 16 vezes 1 dá 16. Então, se eu for somar o total dessas massas, cada elemento, eu vou ter a massa da minha molécula, né? Massa molecular. Então, é só somar. 24 mais 6, 30. Mais 16 vai dar 46. Então, o cálculo de massa molecular é somente isso. Calcular, olhar na tabela, quanto que vale a massa de cada elemento e multiplicar pela quantidade de cada elemento que eu tenho na minha fórmula. E aí eu somo depois o total. Só isso. Qualquer dificuldade, dúvida, só me perguntar.